Você consegue ouvir o silêncio ensurdecedor e completo de todas aquelas pessoas que estavam por aí gritando que se importam tanto com as pessoas oprimidas no Oriente Médio. E mesmo assim, por algum motivo, temos milhões de pessoas no Irã protestando nas ruas, tentando derrubar um regime realmente opressor. Um regime que ontem anunciou que vai atirar em quem tentar protestar em massa contra eles, sem hesitar. E, mesmo assim, completo silêncio. Silêncio dos maiores podcasters do mundo. Silêncio da grande mídia. E graças a Deus pelo 10, que está nos permitindo ouvir e aprender um pouco sobre o que está acontecendo. Além do fato de que eles estão enviando atividades de internet via Starlink. Mesmo enfrentando um grande apagão de internet e eletricidade para tentar conter os protestos, os iranianos ainda conseguem compartilhar um pouco do que acontece. Então, para contextualizar, já se passaram 72 horas desde o início desse apagão. Nós realmente não sabemos o que está acontecendo no Irã. E eu tenho que dizer isso. Fiquei impressionada com a resposta dos iranianos que me mandaram mensagens dizendo: obrigada por falar sobre isso. Sinceramente, estou meio surpresa. Nunca imaginei me tornar porta-voz das pessoas no Irã que lutam contra a República Islâmica, um regime de tortura. Nunca imaginei que com minha pequena plataforma e alcance seria essa pessoa. Eu só precisava compartilhar a verdade para enfrentar a grande mídia e ser vista como alguém que ajuda na luta deles. E foi exatamente o que aconteceu. Existem tão poucas vozes realmente falando sobre isso e tentando compartilhar o que está acontecendo de verdade. Que eles são gratos por mim e por isso eu levo essa responsabilidade de forma extremamente séria. Não vou parar de falar sobre isso até que o povo iraniano esteja livre da República Islâmica. É um tema complexo. Tenho muito a aprender, assim como você. Por enquanto, vamos focar apenas no que está acontecendo agora. Sabemos disso. Infelizmente, já são pelo menos 2.000 vítimas, pois a IRGC atira nas multidões. Eu ouvi falar de uma coisa absurda que eles fazem, que é atirar nas pessoas, feri-las. Assim, essas pessoas precisam ir para os hospitais e então eles invadem os hospitais, sequestram e matam pessoas lá. É uma situação atroz, mas os iranianos não estão recuando. Está ficando cada vez mais forte essa revolta contra eles. Quero deixar claro que não será tão simples. Não se trata apenas de Khomeini ser removido, sequestrado pelos americanos ou assassinado por iranianos. Há muito tempo, um regime complexo está no poder. O Irã é um país grande com socialistas, marxistas, pessoas de esquerda e outros grupos islamistas envolvidos. Muita coisa acontece, mas o povo do Irã deixou claro o que deseja. Eles querem que o filho do Shah volte ao poder. Querem que a bandeira deles volte a ser como era antes. Querem que o Irã se torne um bastião da liberdade ocidental no Oriente Médio. E quando eu digo para pensar no fato de que talvez possamos ter vizinhos que realmente estejam alinhados com a nossa visão, em vez de serem inimigos absolutos nossos. Em um ano, isso é louco e incompreensível. Hoje, nós vamos analisar as imagens mais recentes que saíram do Irã, porque algumas delas são, sinceramente, completamente impressionantes. Tanta força, tanta determinação, tanta convicção diante de pessoas insanas. Uma mulher que está nos explicando por que ela acha que a multidão pró-Palestina de repente ficou em silêncio. E eu acho que ela está absolutamente certa. Precisamos responder essa pergunta para nós mesmas. Eu vou falar sobre isso extensivamente no meu episódio do JNS Televisão, que você pode conferir no nosso outro canal, o Meiraká, onde falamos sobre tudo o que realmente está acontecendo nos bastidores do Irã. E eu acho que é importante que as pessoas estejam cientes do contexto, de por que esse conflito está acontecendo e por que está acontecendo dessa forma. E por que a mídia é tão chocantemente, não apenas negligente, mas também não está respondendo e falando sobre isso da maneira que deveria. Mas, na verdade, até mesmo está dando espaço para vozes pró-Ayatollah na Inglaterra, por exemplo. Quero dizer, é incompreensível. E para contrastar com a quantidade de barulho que vimos com as multidões palestinas e o Islã, como as multidões pró-Hamas online nos Estados Unidos, anti-Israel. Nos últimos 2 anos, isso tem sido imposto, com reportagens constantes sobre essa ocupação terrível. Mesmo com milhões no Irã dizendo claramente que estão sendo ocupados pela República Islâmica, o silêncio é inacreditável. Então vamos ver um pouco sobre o que está acontecendo lá.
Lembre-se, sem mídia, sem tecnologia, eles estão sendo silenciados nas ruas. Acho que são rodeados de coelha. Agora, pelo que sabemos, já existem mais de 500 locais diferentes em todo o Irã onde esses protestos estão acontecendo. E isso tem muito a ver com o fato de que o filho do Shah, o seu filho, convocou as pessoas e disse para irem às ruas em horários específicos. E o povo do Irã respondeu. Eles estão saindo e protestando, como ele pediu. Eles realmente já estão fartos agora. Como eu disse, esse vídeo me deu arrepios. Ok, porque está completamente escuro. Dá para ver que cortaram a eletricidade. Mas ouça o que os iranianos estão gritando, apesar do fato de que eles vão ser alvejados em breve. Milhões de pessoas nas ruas, vídeos de dezenas de milhares em completo silêncio, entoando em uníssono: Irã, 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 Irã. Essas são pessoas que amam seu país, que acreditam em seu país. Muitos deles foram expulsos para a diáspora, forçados a fugir da República Islâmica. Mas as pessoas que estão lá estão lutando de forma absolutamente heróica. Sinceramente, posso dizer isso em um nível pessoal? Eu me sinto tão honrada de ter essa plataforma neste momento. Porque eu espero entrar para a história, como alguém que se manifestou por essas pessoas quando elas estavam lutando contra esse regime torturante. Eu vejo isso como uma honra e um privilégio total estar ao lado dessas pessoas que estão agindo com uma coragem tão inimaginável. Agora, há um fenômeno secundário interessante que está acontecendo, 10 recentemente. Ontem, mudou a bandeira do Irã, da bandeira revolucionária islâmica, para a bandeira do Irã, que é uma bandeira com um leão e um sol. Veja o que fizeram na Embaixada do Reino Unido, na Inglaterra, lugar com muitos iranianos. Na Inglaterra, grandes protestos ocorrem em frente à embaixada, questionando por que ninguém luta ou faz algo. E quem é esse cara? Embora isso seja um ato de vandalismo, só vou dizer que não acredito nisso. Mas acho que o simbolismo do que ele faz aqui é muito importante. Ele subiu lá, é claramente um iraniano, e está prestes a fazer algo que, sinceramente, é incompreensível. Ele levantou a antiga bandeira iraniana, ok, a bandeira, não com o símbolo da República Islâmica, e está puxando isso para baixo. Quero dizer, se isso não é um sinal de desafio à mídia ocidental e à República Islâmica. Mas ele está erguendo uma nova bandeira, certo? Essa bandeira lembra a linha no sol, símbolo da força do povo iraniano. Acho curioso o silêncio que temos visto. Veja o apoio das nuvens aqui. Eles estão enlouquecendo. Galera, podemos decidir? Os panteras são os panteras. Eles adoram isso. Descer. O povo iraniano é um dos mais... Os iranianos de alta classe são tão inteligentes, tão educados, eles estão diversificados em nossas sociedades de tantas maneiras. São pessoas influentes dizendo: sabemos o que queremos para o país, queremos voltar e visitar. A República Islâmica precisa cair agora, mas, como já disse, é complicado. Não vai ser tão simples para o Irã simplesmente voltar a ser o que é agora. Sabemos que a Guarda Revolucionária e Khomeini perderam boa parte do poder, mas continuam muito organizados e são uma entidade terrorista intensa. E eu quero falar sobre isso por um instante, porque o fato da bandeira ter sido mudada no 10 é enorme, e Elon Musk está sendo aclamado como um verdadeiro herói dessa guerra. Porque é somente graças ao 10 que a gente realmente sabe sobre metade das coisas que estão acontecendo.
porque quase todos os outros meios de comunicação estão completamente abafando isso, fechando os olhos e não falando sobre o assunto. No entanto, quando temos tomadas de poder, quando regimes mudam em países, especialmente quando há muito petróleo envolvido e entidades e forças islâmicas, pode surgir um caos absoluto. Se essa força realmente descer, o que ainda não é certo, mas parece o mais provável até agora. As pesquisas subiram de cerca de 5 para 60 em poucas semanas, então Khomeini vai descer. Devemos ter cuidado com o que acontecerá a seguir e quem assumirá o poder agora. O que é interessante notar é que, por algum motivo, a mídia do Reino Unido e dos Estados Unidos está promovendo esse grupo, que, na verdade, é um grupo socialista, quase como um grupo comunista. Dentro do Irã, onde todo iraniano está dizendo não, nós sabemos exatamente quem queremos no poder. Existem diferentes grupos que vêm trabalhando para organizar isso há anos. Existe um grupo chamado Grupo Ciro. Acho que eles têm colaborado com o Shah para planejar o dia em que Khomeini cair. Como podemos entrar e, com sorte, reconstruir o Irã em algo funcional e estruturado que realmente funcione, como era com o Shah antigamente? Não vamos entrar muito na história. Mas ele tinha muitos problemas. Sei que o povo ama seu filho e entendo isso, mas ele prejudicou muitos pobres no Irã e não entendia muito o que se passava lá. Estamos esperando e rezando por uma mudança positiva e segura no Irã. Não sabemos como será o novo Shah ou a monarquia no Irã e esperamos que tudo fique bem. Acho que, nesse ponto, algo que quero mencionar e que é importante discutirmos é a intervenção dos Estados Unidos, porque no Irã eles estão pedindo, estão gritando para que Trump realmente intervenha. Agora que sabemos de fato que Khomeini está por aí atirando nas pessoas, quer dizer, não ele, mas o pessoal dele está atirando nas pessoas. Trump afirmou claramente que, se o Irã agisse assim com os iranianos, ele interviria. Vimos Marco Rubio e outros na infraestrutura política americana afirmando que a ajuda chegará aos iranianos. Mas, por ora, não está claro se haverá tropas em solo. É muito improvável e surpreenderia se os americanos enviassem suas próprias tropas para esse cenário sangrento. Provavelmente, estão mirando nos redutos de poder de Khomeini para destruí-los, aumentar o moral iraniano e impulsionar a revolução desejada. O que isso poderia significar? Como bancos, instalações nucleares, mísseis balísticos ou qualquer entidade que deu muito poder a Khomeini. Os Estados Unidos são muito bons em bombardeios de precisão e ataques, e eles já têm muita infraestrutura pronta para lidar com o sistema do Irã. Lembra da Guerra de 12 Dias? Eles tinham tecnologia extremamente precisa, supersônicos, bloqueios de ruído e capacidade de mover coisas facilmente. Até ações simples, como restaurar a tecnologia e encerrar o apagão midiático que a República Islâmica tenta manter no Irã, já permitiriam que os iranianos reagissem. Estamos considerando isso como possível intervenção dos Estados Unidos, mas não sabemos. Este episódio pode ir ao ar em breve e os Estados Unidos da América podem já ter agido. Vamos descobrir. Quero comentar sobre esse vídeo que vi, pois achei interessante e já discutimos bastante o assunto. A mídia não está noticiando, a mídia não está falando sobre isso. E os ativistas não estão lá fora. Quero dizer, definitivamente não estamos vendo Candide, Tucker e Meghan falando sobre isso. Não estamos vendo as multidões pró-Palestina. Não estamos vendo Hollywood. Não estamos vendo ninguém realmente aparecer e dizer o que está acontecendo no Irã. E aqui está uma explicação do porquê. Olá, iraniana. Aqui eles seguem perguntando: por que os esquerdistas? Por que as vozes progressistas mais barulhentas estão caladas? Quando se trata do Irã, bem, a resposta é simples, porque a verdade expõe a mentira, porque reconhecer o Irã desafiaria a fantasia ideológica que eles construíram. Vamos ser claras, a República Islâmica do Irã não é vítima do imperialismo ocidental. É um regime teocrático e autoritário que sobrevive exportando violência, financiando islamistas e reprimindo seu próprio povo. Sim, financia Hamas, Hezbollah e outros agentes letais na região e no mundo com dinheiro do povo iraniano. Não é dinheiro do governo ou do regime, é dinheiro roubado do trabalhador que não consegue comprar pão no Irã, de famílias sofrendo com a inflação, tirado de mulheres espancadas, presas, torturadas e estupradas por desafiar regras religiosas. Por isso os esquerdistas se calam, já que o Hamas se encaixa em sua narrativa.
O povo iraniano foge à regra, pois a violência islamista contra israelenses pode ser vista como resistência, mas contra iranianos revela a verdade. Enquanto você assiste, o Irã, com mais de 92 milhões de habitantes, está sendo apagado em tempo real. Quase um apagão total por mais de 24 horas sem internet, sem serviços de chamadas, sem conectividade alguma. Mesmo assim, silêncio. Sem protestos nos campi ocidentais, hashtags, solidariedade, megafone ou lágrimas. Porque o sofrimento iraniano não se encaixa na agenda deles. Porque os movimentos de esquerda hoje não são movidos por direitos humanos, são movidos por indignação seletiva e lealdade ideológica. Eles vão gritar contra a censura, a menos que seja feita por um regime islamista. Vão condenar a violência do Estado, a menos que esteja envolta em linguagem religiosa. Eles vão gritar Palestina livre, mas nunca vão dizer Irã livre. Porque isso exigiria admitir algo imperdoável, que o islamismo político não é libertação, é dominação, e é exatamente isso que tem acontecido no Ocidente. Aliás, a República Islâmica não é anti-imperialista, ela é imperialista com seu próprio povo, e o Hamas não é um grupo de resistência isolado. Ele faz parte de um ecossistema islamista mais amplo que é financiado, treinado e sustentado por regimes como a República Islâmica do Irã. Aqui está o que eles não querem ouvir. Não dá para reivindicar superioridade moral e, ao mesmo tempo, desculpar um regime que mata mulheres por recusarem o hijab. Executa manifestantes, corta toda a nação de 92 milhões de pessoas da internet e usa representantes estrangeiros como distração para seu colapso interno. Não dá para fingir preocupação com os palestinos e ignorar iranianos sendo mortos e torturados pela República Islâmica do Irã. Isso não é solidariedade, isso é cegueira ideológica. O povo iraniano não está em silêncio, está sendo silenciado, e o silêncio da esquerda ocidental. Bem, isso é uma escolha de proteger uma ideologia, uma escolha de desculpar o islamismo, uma escolha de desviar o olhar quando milhões de pessoas estão sofrendo porque o sofrimento delas, o sofrimento do povo iraniano, complica um slogan. A história vai lembrar deste momento, vai lembrar de quem falou pela liberdade universal e de quem decidiu que algumas vidas valem menos do que preservar uma narrativa. Vida longa ao Irã? Prometo que não seremos apenas porta-vozes. Seremos lembradas como quem lutou, apoiou e falou pelo Irã quando o país não tinha voz. Vamos continuar fazendo isso. Sei que é um pouco diferente do conteúdo que fizemos até agora. Quero deixar claro, lutamos contra as mesmas pessoas, pela mesma causa. 92 milhões lá, 8 milhões aqui. Todas as pessoas no exterior, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, que sofreram com o terrorismo. Tudo isso está conectado, é tudo a mesma coisa. A mídia é cúmplice quando eu digo, repetidas vezes, que a grande mídia é inimiga. Número 1. Claro, Khomeini é pior, mas a grande mídia é absolutamente responsável por permitir esse tipo de atrocidade ao redor do mundo. Estão silenciando quem se manifesta contra, e não vou aceitar. Existe um motivo pelo qual eu tenho essa plataforma, e é para garantir que as vozes e as histórias que eles não querem contar sejam ouvidas. Que você e eu realmente saibamos o que está acontecendo, para que possamos lutar pela verdade. Essas pessoas lá fora, aquelas pessoas silenciosas, as pessoas complacentes, não conseguem lidar com isso. É desconfortável, mas para nós é simples. A verdade está aqui para ficar, e a história lembrará quem ficou do lado certo. A islamização é uma maldição que está vindo para todos, e qualquer pessoa que se levanta contra isso é corajosa e precisa ser apoiada, amada e ajudada nessa luta. É um inimigo enorme, um inimigo que está sendo fortalecido diariamente e de forma constante pela nossa mídia, tornando a nossa mídia as pessoas que estão nos traindo. Eles estão permitindo que esse inimigo entre em nossa casa, eles são os guardiões que estão abrindo a porta e deixando o inimigo entrar com tudo, sem nos avisar, sem dizer nada, sem compartilhar as histórias? E eu não vou aceitar isso. Eu absolutamente não vou aceitar isso, nem por mais um segundo. E então hoje, isso é um pouco do que está acontecendo no Irã. Nós sabemos que há inúmeras vítimas. Sabemos que o apagão continua. Sabemos que estamos esperando para ver se os Estados Unidos vão fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja. O povo iraniano está se levantando mais do que nunca.
As mulheres estão queimando os hijabs, estão fumando seus cigarros diante das fotos do Kamuini. As bandeiras estão sendo derrubadas, os cantos não param. Nós não vamos parar, nem você, nem eu. Nós somos um só com o povo iraniano. Por mais estranho que pareça, pois é um grupo sem ligação natural conosco, lutamos contra o mesmo e não vamos parar até que esse povo tenha justiça. Obrigada pela atenção ao assunto.